Nascido em 31 de dezembro de 1951, na cidade de Modesto, na Califórnia, Kenny Roberts andou de moto pela primeira vez aos 12 anos de idade, quando um amigo o desafiou a andar de mini-moto. Ele andou e gostou tanto que montou sua própria motocicleta adaptando o motor do cortador de grama de seu pai ao quadro de uma bicicleta. Sua carreira começou aos 12 anos em corridas de terra e rapidamente mostrou um talento natural para corridas off-road, quando começou a vencer várias corridas locais. Em 68, aos 17 anos, ganhou o patrocínio de Bud Axeland, revendedor local da Suzuki, impressionado com sua habilidade. Kenny abandonou os estudos para seguir a carreira. Devidamente autorizado a competir profissionalmente quando completou 18 anos, no dia seguinte ao seu aniversário, participou de sua primeira corrida profissional no Cow Palace de São Francisco, terminando em 4º lugar. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de Personagem de Terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar o pedido de sempre, quero pedir sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Em 70, Kenny se tornou piloto da Yamaha, apoiado pelo aviador e ex-piloto Jim Doyle, depois que a Triumph negou apoio a Kenny. Kel Carruthers, campeão das 250 cilindradas de 69, passou a orientar a carreira de Roberts nas corridas, e disso nasceu uma parceria bem duradoura. Carruthers encerrou sua carreira de piloto após a temporada de 73 para se concentrar em tempo integral na manutenção e ajuste das motocicletas de Roberts, enquanto o orientava no AMA Grand National Championship, enquanto Doyle permaneceu como seu gerente de negócios. Na categoria, logo na sua segunda corrida em 72, venceu no Houston Astrodome e fechou o ano em 4º, sendo premiado como o estreante da temporada. Em 73, apenas na sua segunda temporada como piloto em tempo integral, não teve jeito e Roberts ganhou o campeonato nacional, acumulando um recorde de 2.014 pontos nas 25 corridas. Roberts tinha um talento natural para andar de moto em superfícies de terra, e isso foi determinante para que ele adotasse um estilo de pilotagem nas pistas de asfalto influenciado por Jarno Saarinen. Durante uma prova em Ontário, Kenny observou o finlandês deslocando o peso do corpo para o interior da curva, pendurado na moto. O estadunidense começou a treinar a técnica e viu que ajudava a estabilizar a moto. Adotou o estilo e exagerou a mudança corporal mais do que Saarinen, até que o joelho se apoiou e começou a deslizar na superfície da pista. Veio o ano de 74 e Robert esteve em vias de vencer as 200 milhas de Daytona, quando um superaquecimento do motor o tirou da disputa ferrenha que travava contra Giacomo Agostini. Ainda assim foi o segundo. Fez sua estreia em solo europeu quando correu as 200 milhas de Imola. De novo chegou na segunda colocação, firmando seu nome no velho continente. Logo depois, foi para a Grã-Bretanha disputar o Transatlantic Match de 1974 em uma equipe dos Estados Unidos. Com 3 vitórias e outros 3 segundos lugares, fez 93 pontos, derrotou a estrela local Barry Sheene e enterrou de vez a crença que europeus tinham de que pilotos estadunidenses não eram páreos aos pilotos britânicos em pistas de asfalto. Voltou aos Estados Unidos para a disputa do AMA Grand National e ganhou em Road Atlanta a sua primeira corrida de velocidade. Emendou mais 5 triunfos, pontuou em todas as 23 corridas e faturou o bicampeonato. Roberts é um dos 4 pilotos da história do campeonato a vencer o Grand Slam da AMA, ou seja, tendo vencido corridas de 1 milha, meia milha, pista curta oval, provas de terra e provas de velocidade, que dava o direito a ostentar o cobiçado número 1 em sua moto. Em suma, para usar o numeral, o piloto tinha que ser ao mesmo tempo campeão de motocross, campeão de speedway e campeão de velocidade.
Mas aquela temporada também marcou a estreia de Roberts no Mundial de Motovelocidade, onde ele fez a pole da etapa de Assen, das 250 cilindradas, e terminou a corrida em terceiro. O ano de 75 deu continuidade aos sucessos de Roberts nas pistas de asfalto, quando venceu 3 das 4 corridas do Transatlântico. Mas o desafio nas provas de terra era cada vez maior, já que a Harley-Davidson melhorava seu equipamento a olhos vistos. Ainda assim, Kenny obteve uma vitória épica no Indy Mile Grand National, quando a Yamaha montou um motor de corrida de TZ750 a 2 tempos num quadro de motocross. Mesmo com equipamento inguiável, Roberts jantou Cork Kinner e Jay Springsteen para coroar uma das vitórias mais lembradas até os dias atuais. Ele faturou mais um Grand Slam, mas só lhe restou o vice-campeonato da temporada daquele ano, quando Gary Scott levou sua Harley-Davidson ao caneco. Em 76, venceu 4 provas do certame, mas seguia sofrendo com problemas mecânicos, estes responsáveis por mais uma derrota nas 200 milhas de Daytona. Também liderava o Loudon Classic, quando caiu em uma colisão com outro competidor. Ao final da temporada, ficou em terceiro lugar na tabela de classificação, perdendo o título para Springsteen, outra derrota para seus rivais da Harley. Em 77, de novo sofreu infortúnios com sua moto, dessa vez com os pneus na prova de Daytona. Voltou à Inglaterra e venceu 4 das 6 corridas do Transatlântico, e depois em Imola, venceu 2 e quebrou o recorde da pista. As corridas de velocidade já eram parte natural do sucesso de Roberts. No AMA, por exemplo, venceu 5 das 6 corridas nesse tipo de pista, uma delas em Sonoma, quando precisou apenas de 4 voltas para sair de trás do pelotão e chegar à liderança. Mas fracassou em todas as corridas na terra e, além de perder o direito a usar o 1, terminou apenas em 4º na tabela final. Já era notório que a Yamaha não fazia mais frente à Harley-Davidson nas pistas de terra, o que fazia quase impossível tentar o tricampeonato. Foi aí que a Yamaha USA, a importadora oficial da marca no país, ofereceu-se para colocar Roberts no Mundial de Motovelocidade de 78, juntamente com Kel Carruthers para atuar como seu mentor e chefe de equipe. A dupla também obteve apoio da Goodyear. De início, Kenny ficou indiferente à ideia de competir no Mundial, mas mudou de ideia e de ânimo quando Barry Sheene, da Suzuki, e então bicampeão, disse que Roberts não seria nenhum tipo de ameaça. Ele também competiu nas 250 cilindradas, fazendo apenas 4 corridas, vencendo na Venezuela e nos Países Baixos, sendo segundo em outras 2, e também nas 750, quando venceu 4 corridas e fechou o ano em segundo atrás de Johnny Cecotto. Mas o foco eram as 500. E contrariando todos os prognósticos de que o primeiro ano seria apenas para aprender os circuitos, Roberts faturou o título mundial. Foram 4 vitórias na Áustria, França, no GP das Nações e na Grã-Bretanha. Prova essa repleta de confusão por causa da chuva forte que caiu e causou uma tremenda confusão até na cronometragem. Também vieram outros 3 segundos lugares e o terceiro na etapa final em Nürburgring. Kenny Roberts se tornava o primeiro estadunidense a ser campeão mundial de motovelocidade. O ano de 79 chegou e Roberts mostrou outra face, essa muito importante, a de um piloto preocupado com a segurança dos competidores. Ele decidiu correr apenas as 500, mas logo de cara se lesionou na pré-temporada no Japão. Perdeu a abertura do campeonato na Venezuela, mas se recuperou de maneira estrondosa e nas 5 provas seguidas venceu 4. Em uma delas, na Espanha, não recebeu o prêmio de participação. Ele venceu e, de forma culta e grossa, dispensou o troféu desdenhando do dinheiro da prova. Em outra corrida, na Bélgica, provocou uma revolta dos pilotos contra o asfalto recém-pavimentado que criou uma condição perigosa de pilotagem devido ao gasóleo que se evaporava. Tanto Kenny quanto o então líder, Virginio Ferrari, não correram. Assim como na Espanha, a FIM suspendeu o estadunidense, revogando a decisão em ambos os casos logo em seguida. Só que a ferida já estava escancarada e Roberts jogava gasolina nela.
A animosidade virou ódio puro entre o piloto e a federação quando Roberts começou a falar com a imprensa sobre a formação de uma série de corridas rival para competir contra o monopólio da FIM, mas ele não perdia o foco nas provas. E na Grã-Bretanha protagonizou contra a Chine um dos duelos mais espetaculares de toda a história das motos, lembrada até hoje pelos fãs. No fim do ano, o bicampeonato, com o terceiro lugar na França, quando Ferrari, que ainda sonhava com a taça, caiu e abandonou a prova. Logo após a conquista, Roberts cumpriu o prometido e deu o pontapé inicial para o campeonato chamado World Series. O foco do piloto era com a segurança e com o tratamento recebido da federação e dos organizadores das corridas, que quase que proibiam seus pilotos de manifestarem qualquer tipo de descontentamento. A série não foi para frente pela dificuldade de arrumar pistas para a realização das provas, mas foi um duro golpe na FIM, que tratou de ouvir as exigências dos pilotos e melhorar visivelmente a segurança dos autódromos num conjunto de regras bastante rígidas. O ano de 80 começou com Roberts retornando brevemente ao AMA para a disputa da rodada dupla de Houston. Depois de mais de um ano longe das competições de pista de terra, Roberts venceu uma das provas para empatar o recorde da carreira de Bart Markel, de 28 vitórias no Grand National. Também disputou a Transatlantic Match mais uma vez, sendo de novo peça fundamental no triunfo dos estadunidenses sobre os britânicos. Aí veio o Mundial, com uma novidade tanto. A Yamaha transformou a equipe, até então obra e graça da filial dos Estados Unidos, em sua equipe oficial de fábrica. As provas da Áustria e da Venezuela foram canceladas, então o campeonato começou somente no GP das Nações em Misano. Roberts emendou 3 vitórias seguidas lá na Itália e também na Espanha e na França. Mais 3 pódios na Bélgica, Finlândia e Grã-Bretanha coroaram o tricampeonato para ele. Só que as coisas começariam a mudar a favor da Suzuki. E em 81, Roberts sofreu com vários abandonos e até mesmo com uma intoxicação alimentar. A Yamaha lançou uma nova moto de 4 cilindros em formato quadrado, semelhante à RG 500 da Suzuki, mas o desempenho ficou bem abaixo do esperado. 2 vitórias nas 3 primeiras corridas deram a impressão de que ele brigaria pelo Tetra, mas depois disso, Kenny apenas assistiu a dupla da Suzuki, Randy Mamola e Marco Lutinelli, brigarem pela taça. Kenny ainda foi ao pódio na Iugoslávia, na Bélgica e na Grã-Bretanha, mas nos Países Baixos as rodas travaram antes da largada e a já citada intoxicação o tirou da prova de San Marino. Ainda abandonou na Suécia e fechou em terceiro, atrás do campeão Lutinelli e de Mamola. Roberts e a Yamaha começaram 82 com pneus Dunlop, já que a Goodyear deixou as 2 rodas. Não bastasse esse problema, surgiu mais uma montadora para bater de frente com eles, a Honda, que teria Lutinelli, além do veterano Takazumi Katayama e do estreante Fred Spencer, que deu à montadora de Hamamatsu sua primeira vitória nas 500 desde 67. O ano começou positivo para Kenny, ao vencer na Argentina e ser terceiro na Áustria, mas aí ele e outros pilotos boicotaram a corrida da França em razão da péssima segurança do circuito de Nogaro. Na continuação do campeonato, tudo se encaminhava bem, com vitória em Jarama, segundo lugar em Assen e pontos em Misano e em Spa-Francorchamps. Só que depois disso, o barbecue desandou, nem largou em Rijeka e depois em Silverstone lesionou o joelho e dedos da mão, perdeu a etapa de Anderstorp e não chegou ao fim, nem em Mugello e nem em Hockenheim. Ainda salvou um 4º lugar na tabela, mas bem distante do que poderia. O ano virou e Kenny declarou que 83 seria seu último nas pistas. O estadunidense teria um novo companheiro de equipe, seu compatriota Ed Lawson, que entrou no lugar do então vice-campeão Graeme Crosby. Aquela temporada marcaria um duelo inesquecível entre ele e Fred Spencer pela taça. O ano começou bem ruim para ele, de novo com problemas de superaquecimento e suspensão. Spencer enfileirou 3 vitórias seguidas, sendo que em Monza o primeiro lugar caiu dos céus quando Kenny caiu a 3 voltas do fim. Nas 4 provas seguintes,
2 vitórias para cada, e então foi a vez de Roberts emendar a sua sequência de 3 vitórias. Spencer venceu na Suécia e em Imola, mesmo com Roberts vencendo a sua última prova, o segundo lugar de Spencer deu a ele o título. Roberts, vice-campeão, se retirou das pistas com 60 corridas disputadas, 24 vitórias, 44 pódios, 22 poles e 27 voltas mais rápidas. Sua saída das pistas em tempo integral não significou o fim da carreira. Em 84 faturou o bicampeonato da Daytona 200 e em 85 e 86 disputou as 8 horas de Suzuka, mas foi no pit lane que ele deu prosseguimento à sua carreira. Tendo quase decidido por uma carreira no automobilismo, Kenny ingressou nas 250 com sua equipe, equipada com a Yamaha e os pilotos Wayne Rainey e Alan Carter. Em 86 aumentou as operações e subiu para as 500 cilindradas, tendo Randy Mamola e Mike Baldwin como pilotos. Em 88, quem chegou para o time foi Rainey, que terminou em terceiro naquele ano e vice-campeão em 89. Aí em 90, com o apoio da Marlboro, sua equipe se tornou o time oficial da Yamaha. Tanto Rainey quanto John Kosinski, nas 250, levaram o título. Kenny se juntava a um seletíssimo grupo de campeões como piloto e dono de equipe. Depois que Rainey ficou tetraplégico, a equipe teve Luca Cadalora como piloto principal, mas era a época que Mick Durham e a Honda eram imbatíveis. Aí, como que num susto, ele anunciou que estava deixando a parceria com a Yamaha e decidiu que disputaria dali para frente com moto própria. Para isso, adquiriu as instalações da Arrows e, com a ajuda de Tom Walkinshaw, construiu um motor 2 tempos e 3 cilindros, se aproveitando das regras que permitiam pesos inferiores para motores de 3 cilindros. Só que o desenvolvimento absurdo dos pneus anulou a vantagem que motos de 2 tempos teriam sobre as de 4 tempos. O único brilhareco depois disso veio em 2002, quando Jeremy McWilliams cravou a pole para a etapa da Austrália daquele mesmo ano. Com a criação da MotoGP, o time desenvolveu uma moto de 5 cilindros, mas era visível que mesmo com o apoio da Proton, o equipamento não fazia frente às poderosas do grid. Para 2005, Roberts recorreu à KTM para fornecer motores. Só que depois de 10 corridas, os austríacos tiraram o apoio, deixando Roberts sem esperança alguma, além de perder todo o restante do ano. A salvação atendeu pelo nome de Honda, que interveio para ajudar em 2006. Com a KR211V, seu filho, Kenny Roberts Jr., campeão do mundo em 2000, o único filho de campeão a também levantar a taça, subiu ao pódio 2 vezes e fechou em sexto. Aí em 2007 a MotoGP introduziu os motores de 800 cilindradas de 4 tempos. A Honda seguiu com a parceria, mas a KR212V ficou muito abaixo do esperado e o apoio acabou. Não restou alternativa para Roberts a não ser encerrar sua equipe ao fim daquele ano. Kenny Roberts saía de cena, mas todo o seu legado ficou mantido até os dias atuais, tanto pelas desavenças contra a FIM para melhorar a segurança e o tratamento com os pilotos, quanto pela porta aberta aos corredores estadunidenses que dominaram o Mundial nos anos 80, quanto pelo estilo de pilotagem que mudou para sempre a forma como as motos eram construídas e guiadas. Basta lembrar que de 83 a 99, todos os campeões da divisão principal da categoria eram pilotos oriundos em categorias off-road. Roberts também atuou, digamos, como garoto propaganda de Laguna Seca, e seus esforços deram certo, fazendo a pista ingressar no calendário. Também foi peça-chave no surgimento das Harris e da Rock 500, resultado da pressão que ele fez à Yamaha para fornecer motos às equipes independentes para aumentar o número de participantes no campeonato em um momento de vacas magras. Tudo isso permanece na memória dos fãs. Depois de ser incluído no Hall da Fama do Esporte dos Estados Unidos em 90, do Hall da Fama Internacional em 92 e do Hall da Fama do AMA em 98, a FIM esqueceu as tretas entre eles e o nomeou como uma lenda em 2000, de forma justíssima. E pensar que, segundo ele mesmo já contou, se a Yamaha tivesse feito uma moto que batesse de frente com a Harley Davidson, lá nos tempos de AMA, ele jamais teria disputado o Mundial. Imaginem a perda
para as duas rodas se o Kenny Roberts não tivesse ido para o Mundial. Felizmente ele foi, felizmente ele fez história e tudo que ele fez nas pistas é lembrado e aplaudido até os dias atuais. Óbvio que o Kenny Roberts tinha que estar aqui nesse quadro, o quadro que encerra o nosso ano de 2023. Esse vídeo encerra a nossa temporada, então na semana que vem tem lembrança, o personagem volta só na segunda semana de janeiro. Lembrando que as nossas lives voltam também somente na segunda semana de janeiro, no fim de semana da Fórmula E. E claro, lembrando sempre que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos, feliz ano novo, uma grande passagem de ano e um 2024 maravilhoso para todos nós. Grande abraço a todos. Tchau.